Existe uma informação que ela é relacionada com o tributo estadual, que é o ICMS. É o tipo de contribuinte do ICMS. Essa informação ela vai também no XML da nota. Então, quando você faz uma nota fiscal, você tem que fazer essa informação, dizer qual tipo de contribuinte do ICMS. É a pessoa, aonde se enquadra aquela pessoa em relação ao ICMS. Vamos ver aqui como a gente pode entender e configurar isso dentro do SIMAC. Os tipos que nós temos são 3. A pessoa que é contribuinte do ICMS, segundo a Lei Candir, qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria e outros. Em outras palavras, é uma empresa que ela compra um determinado produto e vende aquele produto. Ela não compra para consumo, ela compra para vender. Então, quando há essa relação comercial de compra e de venda, aquela empresa ela é um contribuinte ICMS. E aí, se existe isso em relação ao ICMS, tem que se informar na NFE a inscrição estadual. O número da inscrição estadual, por quê? Porque é uma operação comercial entre empresas. Agora, por que está grifado aqui física ou jurídica? Porque em alguns casos a pessoa jurídica tem um CNPJ. Então, a pessoa jurídica, geralmente, ela tem o CNPJ, tem inscrição estadual, assim por diante. Mas também existe pessoa física, por exemplo, produtor rural, que ele não é uma empresa, mas ele tem inscrição estadual. Então, o produtor rural, por exemplo, pode ter várias fazendas e várias inscrições estaduais baseadas no CPF dele. Então, o contribuinte, o contribuinte não é necessariamente a pessoa jurídica, pode também ser uma pessoa física, como eu disse nesse caso aí. Então, tudo isso é o contribuinte, que é a pessoa que tem que pagar o imposto para o imposto final, ali, ICMS, para o Estado. Agora, existe o não contribuinte do ICMS. O que é o não contribuinte do ICMS? E é interessante observar que ele é não contribuinte naquela operação que está sendo feita. Aí tem muito aquela questão da mercadoria. Então, não contribuinte é a pessoa física ou jurídica que está desobrigada a possuir inscrição estadual, porque ela não contribui com o ICMS, então não paga o ICMS. Por exemplo, o consumidor final, ele é um não contribuinte, porque ele não tem que pagar. Você vai lá, pessoa física, compra mercadoria, o imposto quem paga é a pessoa jurídica que te vendeu. Então, eu não sou obrigado a ter uma inscrição estadual. No caso, por exemplo, uma empresa que tem inscrição estadual, mas ela não comercializa, ela presta serviço, mas tem inscrição estadual. Por exemplo, construtora. Construtora é um não contribuinte, porque ela compra mercadoria, mas não compra para ela revender, ela compra para utilizar na obra e assim por diante. E também tem aquele momento do próprio contribuinte ele comprar uma mercadoria de uma determinada empresa para consumo, para consumir na empresa. Naquele momento também, se ele não aproveitar o crédito do imposto, ele pode ser considerado como não contribuinte. Então, são situações dentro da legislação que são observadas. Existe o contribuinte isento. É aquela pessoa que tem atividade sujeita ao ICMS e que pode o fisco falar assim, não, tudo bem, ele tem inscrição estadual, mas ele não paga imposto. É um convênio e assim por diante. Isso existe em alguns estados. Por exemplo, tem alguns estados que não permitem contribuinte isento. Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Sul e o Sergipe não permite essa opção do contribuinte isento. Já outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante, tem lá a figura do contribuinte isento. Então, são esses 3 tipos de contribuinte que a gente tem no ICMS. Mas essa informação é relevante para quê? É relevante para você colocar, para fazer uma indicação no XML ali da nota. Bem, vamos observar como o SIMAC ele faz isso. Você não se preocupa com essa questão, você só tem que entender a questão, porque o próprio SIMAC já faz isso automaticamente. Então, por exemplo, o SIMAC ele entende que se você está fazendo a NFE, automaticamente você está fazendo para um contribuinte. Então, se você for fazer um NFE com a empresa que não é contribuinte, você tem que dizer isso para o SIMAC. Como é que você informa isso para o SIMAC? Primeiro, se eu estou fazendo NFCE, o SIMAC já entende que NFCE é para não contribuinte. Se eu cadastrar um cliente e não colocar a inscrição estadual, mesmo sendo uma NFE, ele também entende como não é contribuinte. Se, por exemplo, em alguns estados, como eu citei aqui, estados que não existe a figura do contribuinte, Amazonas, Goiás, etc. e tal, se eu colocar lá isento ou isenta na inscrição, ele entende também que é um não contribuinte. E
um automatismo que tem do CIMAC, que quando a venda é feita para fora da UF, para o não contribuinte, ele já pega o CFOP 6107, 6108, dependendo da produção, se é uma produção própria ou de terceiro. Então, assim, o CIMAC já tem todo esse automatismo, ele usa essa inteligência, né? Você tem que procurar só entender, porque o restante o CIMAC já faz sozinho, né? O sistema já tem inteligência para isso. E no caso de estados que aceitam o contribuinte isento, você tem que colocar lá isento ou isenta na inscrição estadual para o CIMAC absorver, informar lá no sistema da nota que aquele cliente está nessa situação, aquela pessoa. Bem, a configuração que tem no CIMAC, tá, em relação a identificar que é não contribuinte, tem três formas. Eu estou dizendo aqui que uma forma é não colocar a inscrição estadual, outra forma é colocar isento ou isenta, aceita algumas UFs, mas, por exemplo, se alguém fala, não, eu tenho inscrição estadual, né? Eu quero que saia na nota, né? Só que eu sou não contribuinte, né? Um caso da construtora ou um outro caso qualquer. Então você tem que vir aqui no cadastro de pessoa e aí você tem esse atributo aqui, ó, cliente não contribuinte. Então, se você colocar, por exemplo, isento ou isenta aqui, se você deixar em branco a inscrição estadual, ele aceita, já identifica que é não contribuinte. Se você marca aqui também, ele identifica que é não contribuinte. Se você não marca aqui, mas aqui está sem inscrição ou está isento, ele já identificou ali, em alguns estados, que não é contribuinte, né? Mas aqui, no caso que, por exemplo, tem inscrição, a pessoa quer que coloque a inscrição, tem que sair na nota de inscrição dela, e aí vai ser para não contribuinte, você marca aqui. Então, é a configuração que você tem aí no CIMAC. Bem, o que você vai fazer agora como atividade? Você vai procurar cadastrar uma pessoa aí não contribuinte, né? Depois cadastra uma pessoa contribuinte é aquela que tem inscrição, tudo direitinho. Não contribuinte é aqueles parâmetros que a gente disse na aula. Depois você vai realizar as atividades aí, atividade da NFE para não contribuinte, que é a aula 14 e 12. Você assiste ali, você faz os exercícios que você vai ver, vai configurar a operação e você vai, a partir daí, emitir uma nota para não contribuinte.